estimados em um número de 6 milhões. E depois mais outros 9 milhões nasceram em cativeiro. Se nós, coletivamente, sofremos esse processo, então somos nós que, coletivamente, vamos dar nome a eles. E o nome desse processo é Maafra, né? É um nome dado por Marimba Ani, que é, né, tá ali também, deixa eu ver, não, mas Marimba Ani, que é uma outra pensadora da diáspora norte-americana, que vai conceituar. E Maafra é um nome em Kiswahili, que significa o grande desastre, o grande holocausto, que é esse estado de desgraça que vivemos em permanente constância, né? Quando a gente está fazendo uma análise lúcida sobre o que é viver na América sendo negro, né? Há um processo de genocídio em curso, e esse genocídio é muito bom a gente também, dentro do processo de nomeação, dar nome a esse genocídio. Genocídio a gente pode entender, metaforicamente, enquanto um monstro disforme, né? Que mira o corpo preto. Tá? Esse monstro ele foca no corpo preto. E esse monstro tem braços, vários braços, tá? E cada braço mira uma especificidade daquele corpo. Então tem um braço que mira se você é mulher, outro se você é homem, outro se você é criança, outro se você mora na rua, outro se você é transexual, homossexual, se você mora na favela. E no momento que aquele corpo vacila, um braço atravessa. Então é muito importante a gente entender isso. Tá? Então nós, da diáspora, nós somos sobreviventes. E se a gente não começar a se entender enquanto povo, dentro de uma unidade heterogênea, a gente vai morrer. Né? E aí morrer como? Morrer fisicamente, né? Óbvio, acho que todo mundo aqui partilha do mesmo local, todo mundo sabe que a bala está comendo, né? Mas também a gente vai morrer epistemologicamente. Há um silenciamento da nossa história, da nossa cultura, do nosso saber, e isso também é um processo de genocídio. A gente vai morrer por forma nutricida, a gente come mal, a gente come lasanha da Sadia, que é plástico com cheiro, e acha que está, né, abalando. A gente leva os nossos filhos ao McDonald's achando que é o chique do último, quando na verdade a gente só está impulsionando a máquina genocida. Né? Então, o genocídio ele é muito sofisticado, e se a gente não acordar agora, né, vai ser tarde demais. E aí, essa palestra, ela foca, na verdade não é uma palestra, é uma formação, ela foca no epistemicídio. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, vocês não vão aprender em nenhum outro lugar. Porque o Ocidente ele não se importa com esse lado da história. Né? Então, e aí é muito importante a gente ter essa ideia de unidade, tá? Aí vocês vão falar, mas Asa, são Áfricas, né? E aí eu vou responder para você, também são Europas. A união dos celtas, germânicos, gauleses, e eles se entendem enquanto União Europeia, e eles são uma força econômica, bélica, estrutural e estruturante. E ninguém questiona. Então por que a gente não pode também ser um povo africano? Pegada de judeu mesmo, né? Eu sou africano, brasileiro, africano, francês, né? É isso, então é muito importante que a gente comece a ter essa noção, porque é aquela parada do Mandela, né? Separados somos muitos, mas juntos somos muito fortes. Então a gente precisa começar a fazer um movimento de unidade, mesmo que seja na heterogeneidade, para conseguir fazer frente à luta antigenocida. Porque o genocídio não para. Né? E aí, pensando nisso e pensando no processo de autonomiação, né, a gente também precisa se entender enquanto pessoas africanas da diáspora brasileira. Entendido quanto afro-brasileiro. Mas eu prefiro africana da diáspora brasileira. Né? E é muito importante entender isso. Então, africana por quê? Porque o que nos faz ser brasileiro foi um barco. O barco dos nossos ancestrais é que veio para o Brasil. Mas podia ter ido para qualquer lugar. Podia ter ido para os Estados Unidos, podia ter ido para a França, podia ter ido para a China, podia ter ido para qualquer lugar. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente é africano. Da diáspora brasileira por quê? Porque o Brasil constitui a gente. A gente não pode ignorar que esse território geográfico, cultural, social, nos forma também. Mas é importante que vocês, né, todos nós entendamos que a África, ela vem primeiro, porque ela é o braço suleador da nossa epistemologia. E se a gente não começar a se sulear epistemologicamente, a gente vai estar sempre à margem do Ocidente. Porque o Ocidente não é feito para a gente. O Ocidente é feito para o Leonardo DiCaprio, que é aquele homem louro, alto, de olho azul, detentor dos meios de produção e de dinheiro, morador no norte, sobretudo nas grandes capitais. E quanto mais afastado você é do Leonardo DiCaprio, menos chance de ser reconhecido pelo Ocidente você tem. E vamos e convenhamos, né? Todo mundo aqui está bem bastante longe dele, né?
Então, é muito importante ter essa noção. Né? E aí, as minhas bases para tudo que eu vou falar aqui são esses autores. Então, Sheikha Badiocchi, Francis Fanon, Molefe Ketchassante, Carlos Nu, Abdias Nascimento e Emma Mazama. E faltou aí Marimba Anne. Tá? Todos são pessoas negras, africanas do continente ou da diáspora. Okay? E aí a gente tem que começar pontuando o que é raça. Raça é um conceito sociopolítico, não é um conceito biológico. Né? Porque biologicamente somos todos humanos. Todo mundo está ligado, né? Somos todos humanos. Mas socialmente e economicamente estamos muito longe de sermos todos iguais. Né? E aí, o que a gente vai entender como raça? Eu vou trazer uma citação do Molefe Ketchassante, que vai dizer: racismo é uma estrutura de poder que privilegia uma raça em detrimento de todas as outras. E é muito importante isso, porque não é uma questão brancos e negros. É a branquitude, o Leonardo DiCaprio e todo mundo que não se assemelha a ele. E isso é muito interessante, porque nem as mulheres brancas se assemelham ao Leonardo DiCaprio, e elas também sofrem disso. Né? Então, ele é o definidor. O mundo, o Ocidente é feito para ele. E se você não se encaixa no padrão dele, você está fora da brincadeira. Então, quando a gente pensa que é uma estrutura de poder, sobretudo uma estrutura vertical de poder, eu estou pensando em polícia, instituições, né? Tudo que tem algum tipo de poder sobre o corpo do outro, sobretudo o Estado. Para quem conhece em Bembe, vai falar de necropolítica. Né? A política necrológica do Estado que se alimenta dos corpos putefactos dos negros que vão tombando epistemologicamente e fisicamente. Né? Então, quanto mais a gente se afasta, mais vítima do racismo a gente é, pensando nessa estrutura. Né? Então, dessa forma, pessoas brancas se beneficiam, mesmo que inconscientemente, desta estrutura de poder, e cabe a todos nós entendermos tal dinâmica a fim de combatê-la e a fim de chegarmos a uma igualdade. Né? Isso é uma reflexão. E aí, pensando, eu vou lançar uma pergunta a vocês, a gente vai refletir sobre ela depois, que é: o que sabemos sobre África? Né? E se nós somos uma unidade africana, mesmo que heterogênea, e nós partimos de um ponto comum, que inclusive é geográfico, né? A gente está falando de um continente, por que a gente só sabe de África coisas negativas? Então a gente pensa África, né? A gente está pensando em guerra, destruição, AIDS, ebola, mais guerra, ditadura, genocídio, catástrofe, fome, né? E a gente nunca tem informações positivas do continente africano. E isso é proposital, porque a educação é uma educação ocidental. E é uma educação que quer subjugar a gente. Então, como a gente está dentro desse processo de maafa, de desgraça coletiva, o grande holocausto, a gente está completamente inserida na dança do Ocidente. E o Ocidente só ensina pra gente coisas negativas da nossa ancestralidade. Então, eu vim aqui hoje contar umas verdades para vocês. Ok? E aí eu trago a Chimamanda Ngozi, que é uma escritora nigeriana muito boa, em que ela fala que não existe história única. E isso é muito importante. Né? O pessoal da Nova História, que são os franceses lá desconstruídos, eles vão falar que a história é sempre contada pelo viés do vencedor. Né? Então eles esquecem de dizer para a gente alguns pontos históricos muito importantes, mas que quando a gente consegue entender a brincadeira toda, a gente vai perceber que essa omissão desses fatos históricos, na verdade, é para continuar o processo de dominação sobre a população negra. Porque se você for pensar bem, a branquitude são apenas 7% do mundo. 7% do mundo são pessoas brancas. Os outros 93% são pessoas não brancas. Então, como é que pode 7% do mundo mandar dominar os outros 93%? E aí a Marimba Anne vai dizer também que a branquitude, ela é o asile dela, o asile a gente vai entender como se fosse um ethos. Né? O ethos da branquitude, ele é calcado em 3 pilares: roubar, matar e destruir. E toda vez que a gente historicamente vai chegar, né, e eu estou pensando a branquitude tipo Leonardo DiCaprio, tá? A gente está falando de algo que é muito subjetivo, ok? Por favor, não leve para o coração. E aí, quando a gente pegar a história e vai fazer um comparativo histórico, toda vez que o povo europeu se encontrou com um povo não europeu, a dinâmica foi calcada em roubo, morte e destruição. Ou alguém tem algum exemplo que não tenha sido esse?
né? Quando eles encontram com os aborígenes, quando eles encontram com os indígenas, quando eles encontram com os asiáticos, quando eles encontram com os americanos, os ameríndios. Né? Então, a estrutura, o asilo de dominação, que é um asilo europeu, e a gente vai estender para o asilo norte-americano, porque os Estados Unidos é o filho pródigo da Inglaterra, a gente não pode esquecer disso, a Inglaterra é elevada à terceira potência. Então, o asilo deles, a forma como eles se colocam no mundo, é uma forma de roubo, destruição e morte. Tá? E aí, vamos às informações. Trabalho com dados. O ser humano nasceu... O ser humano surgiu na África, isso todo mundo já sabe, né? Acho que não é novidade para ninguém, a arqueologia já dá conta disso. Então, datadamente, ele vai surgir há 2 milhões de anos. Então, o ser humano surge no continente africano há 2 milhões de anos. Temos fósseis que comprovam isso. Tem Sheikh Anta Diop, né, que é a fonte, podem ver. A origem africana da civilização é uma fonte, racismo e sociedade é outra fonte, então vocês podem procurar. Então, isso já é algo muito conhecido, nem mais questionado. Então, o ser humano surge na África há 2 milhões de anos. O Homo sapiens, que somos nós, né, a nossa espécie, vai surgir na África há 150 e 200 mil anos. E aí eu estou falando de um sujeito ultra melaninado, quase azul, certo? É muito bom a gente configurar as coisas e fazer o imaginário de vocês funcionar. E aí, todo mundo sabe que o ser humano começa a se espalhar, né, pelo planeta, né, e tanto que a América é o último lugar alcançado pelo Homo sapiens e tudo mais, né? Então, essa imigração, ela começa datadamente entre 40 e 50 mil anos. Então, entre 40 e 50 mil anos, o homem negro, ultramelaninado, azul, tição, começou a se espalhar pelo planeta. E aí, o homem branco, que é o desmelanizado, cujo nome científico é leucodérmico, tá? O nome científico, ele vai surgir entre 15 e 25 mil anos. A gente surgiu há 150 mil anos. Eles surgiram entre 15 e 25 mil anos. E o ser humano sino-nipônico mongol, que também é um nome científico, que a gente vai conhecer como amarelo, asiático, né? Ele vai surgir entre 12 e 20 mil anos. E aí você me pergunta, mas Asa, como é que um preto tição chega na África e vira um branco norueguês? Aí Diop explica. Quando começa a imigração e esse sujeito ultramelaninado chega no território europeu, a incidência solar ela é muito menor, né? E a gente sabe que quanto mais melanina a gente tem, mais proteção ao raio solar a gente tem. Então, uma pessoa que vive sob o sol do continente africano, ela precisa de muita melanina para proteger o seu corpo daquele sol. Uma pessoa com aquela quantidade de melanina num território como a Noruega não vai sobreviver. E aí Darwin explica. O que Darwin fala? E depois eu acabei de descobrir que Darwin, na verdade, roubou essa ideia, essa teoria de um cara da Arábia. Né? Mas enfim, esquece, né? Porque é roubar, é matar e é destruir. Tá? E aí o que acontece? Esse ser humano, Darwin vai explicar que o indivíduo que melhor se adapta é o que permanece e gera descendência. Então, a evolução da espécie humana, quando chega naquele território europeu com pouca incidência solar, ela vai perdendo pigmentação para poder se adaptar, porque a gente precisa do sol para produzir vitamina A, vitamina E, para não ter escorbuto, né, e uma série de outras doenças que vêm pela falta, pela ausência de raio solar. Então, a própria evolução da humanidade faz com que você vá perdendo a pigmentação da sua pele até você virar aquele norueguês brancão. E aí, quando a gente vê que a imigração começou há 50 mil anos e o primeiro sujeito há 25 mil, deu tempo da evolução da espécie acontecer. Então, isso faz sentido cientificamente. Né? E aí, um outro ponto que é muito importante explicar para vocês sobre melanina. Melanina não é a pigmentação da pele, tá? É também, na verdade, não é apenas. Melanina, ela é um composto químico, tá, chamado melatodona, liberado pela glândula pineal, que fica aqui, é o nosso terceiro olho. Todo mundo libera melatodona, porque o melatodona, ele é composto de ferro, tá? 75% da sua composição química é ferro. E o melatodona, ele é o responsável por todas as trocas químicas intracelulares.
Então, todas as pessoas, independente da cor delas, têm melanina. Só que algumas têm melanina o suficiente para movimentar as suas células. Outras têm tantos que sofrem a pigmentação da pele. Eu trouxe aqui uma notícia que é de fevereiro desse ano, tá, que diz: DNA revela que os primeiros humanos da Inglaterra eram negros e de olhos claros. O homem de Cheddar viveu há 10 mil anos e é o mais antigo esqueleto do Homo sapiens encontrado no Reino Unido. Então, há 10 mil anos atrás, o pessoal da Inglaterra era assim. Ok? Porque, por conta dessa evolução que eu estou explicando para vocês. Eu não, de óbvio, tá? Porque eu só estou aqui como fonte de informação. E aí vamos à África antes dos europeus. E aí a gente vai, dentro desse processo de nomeação, a gente vai falar sobre Kemet. Kemet é o nome verdadeiro do Egito. Tá? Porque quando os europeus eles entram para dominar, a primeira coisa que eles fazem é renomear, que é o que aconteceu com a gente, né? Nós, pessoas negras que temos sobrenomes europeus, significa que nós carregamos o sobrenome do primeiro senhor que comprou o nosso primeiro ancestral chegado nessa terra. Então, esse é o processo de dominação. Eles retiram o seu nome e colocam o nome deles. Mas Egito, e não é geograficamente aquele Egito que a gente conhece, porque aquela fronteira ela é artificial, mas o Egito quemético, né, que vivia naquela região ali que é Etiópia, Eritreia, Egito, Sudão do Sul, a gente está falando daquela região ali, tá? E um pouco a Arábia Feliz, que é a região do outro lado do mar, que é Arábia Saudita, Irã, Iraque, tudo aquilo ali era África ainda naqueles tempos que eu estou lidando com vocês, tá? E Kemet é muito interessante porque Kemet significa a terra dos homens pretos. Né? Então, o próprio nome do Egito já dizia que a gente era preto. Que o Egito era preto, que o faraó era preto, que Cleópatra era preto, Hatshepsut era preto, Cambyses era preto. Mas o apagamento histórico de dominação faz com que a gente perca essa imagem. Por isso, quando a gente pensa em Cleópatra, a gente pensa em Elizabeth Taylor, que não se assemelha em nada. Cleópatra, ela está muito mais para Lupita Nyong'o do que para Elizabeth Taylor. Mas aí tem todo um processo da indústria cultural que constrói a nossa mente, porque a nossa subjetividade ela é ocidental, porque nós vivemos aqui, né, no Ocidente, dentro desse processo de genocida de Maafa, né, ele faz com que a gente tenha essa imagem que é muito diferente da gente. Porque eles querem roubar, matar, destruir e conquistar. A gente não pode perder isso de vista. E aí, o que é Kemet? Né? Kemet é a base da humanidade. E aí, quando eu falo de Kemet, vamos trabalhar com datas. Gosto disso. Tá? Então, eu estou falando de 3100 antes da Era Comum. E é muito importante a gente trabalhar com Era Comum, porque Cristo não diz nada para a gente. Tá bom? Cristo, apesar de ser preto, etíope, africano, ele para a gente não faz nenhuma diferença. Então, a gente trabalha com Era. Então, é antes da Era Comum e nós atualmente estamos na Era Comum. Né? Essa era. Então, a gente trabalha dessa forma. E aí, como é que vai surgir o Kemet? Ele vai surgir a partir da unificação do Alto Kemet e o Baixo Kemet, que é dividido pelo rio Api, que a gente conhece como Rio Nilo, mas cujo nome original e verdadeiro é Api. E o que vai surgir, né, no Alto e no Baixo Kemet? Vai surgir a escrita, a literatura, a filosofia, que é o conceito de requete, que o professor Renato Nogueira trabalha muito, matemática, geometria, yoga, astronomia, medicina e, obviamente, engenharia, porque quem constrói pirâmide é o quê? Engenheiro. As artes marciais também. As artes marciais também. Aceita. Tá? Isso. Esse aqui é o Piará, que a gente conhece como Faraó Menes. Tá? Ele é o unificador do Alto e do Baixo Kemet, fundador do Grande Egito, o Império Egípcio. Se vocês podem ver, ele não me parece nem um pouco com um árabe, e nem com um europeu. O que será? Mesmo? Porque ele era preto. Isso que nós temos agora, né, é a escrita, chamada Medu Neter, que a gente conhece como hieróglifos. Né? Mas, mais uma vez, dentro do processo de autonomeação, a gente dá o nome real, verdadeiro, que é Medu Neter.
E Medu-Neter, esse Neter, que é o NTR, também conhecido como Neteru, é Deus, é a essência divina, é a centelha divina. Tá? E esse Neteru, esse Deus, ele vai derivar palavras como natural, natureza. Se vocês pegarem a palavra natural e natureza, é o NTR. Porque em Medu-Neter não tem vogal, só tem consoante. Então há um processo aí de apropriação linguística também. E o que significa essa natureza? Porque quem é de axé sabe, né? Deus, né, são elementos da natureza. E como a gente faz parte de uma unidade africana, quem começa com essa ideia são os queméticos. Né, os iorubais apenas, né, processam essa ideia que é muito mais antiga e adaptam a sua existência e a sua forma de ser e de estar no mundo. E esse Neteru é um deus, e aí é muito interessante, né? Porque as pessoas pensam em deuses do Egito, né? Que é também a cinematografia, ela ajuda muito. Mas na verdade nunca foram deuses, é um deus que emana, tem emanações, e quando essa emanação significa um elemento, ele aparece como Al-Ser, depois como Al-Sat, como Set, Ma'at. Né? Então, é tudo um Deus Supremo que emana e se transforma, se materializa em emanações que têm nomes de diferentes deuses, que é igual ao Candomblé, gente. Igual ao Candomblé. A gente tem a emanação, não é não? De Orumilá. Né? E que vai se manifestar em cada elemento da natureza, mas é tudo vindo de uma centelha única, uma centelha divina. Né? Porque a gente está falando de uma unidade cultural. Né, que ultrapassa o tempo e a geografia. E aí, esse Neteru é muito interessante porque ele é um Deus supremo, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Conhecem outro Deus que é assim? E aí a gente traz aqui Ma'at. Catiúcia fala muito bem de Ma'at, não sei se ela já falou sobre ela na aula passada. Mas Ma'at, essa senhora, é a deusa da justiça. Quando você morre, o seu coração é levado para a balança de Ma'at. E aí a ideia da balança, que foi apropriada como ideia de justiça. E aí quando você morre, o seu coração é levado à balança de Ma'at. E essa pena que tem na cabeça dela é colocada no outro prato. O seu coração precisa ser mais leve que a pena de Ma'at. Porque se seu coração for mais pesado que a pena de Ma'at, você sofre um código penal, uma pena de morte. Então, é mais uma vez uma apropriação do pensamento quemético. Né? Pode passar. Imhotep é o primeiro arquiteto, engenheiro, médico da história antiga. Ele é o primeiro construtor das pirâmides, idealizador e construtor das pirâmides. Ele era um grão sacerdote da Piaranque, tá? Que eram escolas queméticas, cujo tempo de estudos durava 33 anos, que inclusive Sócrates, ele foi formado nessa escola, ele estudou 33 anos numa Piaranque, e quando ele volta para a polis grega, ele volta com ideias estrangeiras, e a Grécia é xenófoba. Então o que a Grécia faz? Mata Sócrates. Vocês sabem que Sócrates foi assassinado pela polis. Então o motivo do assassinato de Sócrates pela polis é porque ele chegava num lugar que era xenófobo com ideias externas, e essas ideias externas eram ideias egípcias. Porque no mundo antigo, o Egito era como se fosse Estados Unidos. Todo mundo ia para o Egito para estudar. Né? E existiam várias escolas queméticas, tá? Espalhadas pelo Império Egípcio. E a maior escola quemética tinha a biblioteca mais vasta do mundo antigo. Tinham livros escritos em Medu-Neter que datavam de 4 a 5 mil anos antes da Era Comum. E aí o que acontece? Aristóteles também estudou na Piaranque. Né? Só que ele não acabou os estudos, né? Não fez os 33 anos. E quando ele retorna, ele vira tutor de Alexandre o Grande. E aí o que ele fala para Alexandre o Grande? Alexandre, vai lá no Egito. E Alexandre o Grande vai no Egito. Quando a gente pega a história de Alexandre o Grande, a gente entende por que o Alexandre o Grande se torna faraó. Né? Porque ele estava entendido do poderio que o Egito tinha. Então ele não dizima o Egito. Ele se torna, se autocoroa, né? Faraó, para dominar aquele conhecimento daquela civilização.
E aí, o que o Alexandre o Grande faz? O Alexandre o Grande invade essa biblioteca, que é a biblioteca mais importante do mundo antigo, com livros de 4, 5 mil anos antes da Era Comum, e ele pega essa biblioteca e dá para Aristóteles. Aristóteles sabe ler do Néter. Aristóteles traduz os livros e dá o nome dele e depois taca fogo na biblioteca que a gente conhece como Biblioteca de Alexandria. E aí tem um livro chamado O Legado Roubado, de George James, que explica, esse livro é de 54, tá? Então a gente está falando de uma parada que geral já sabe, menos a gente, porque a nossa educação é errada, né? Então, assim, nesse livro, que é a tese de doutorado do George James, ele vai mostrar que Aristóteles, em vida, não tem tempo de escrever tudo aquilo que ele escreveu. Porque, na verdade, ele escreveu algumas coisas da cabeça dele, mas a maior parte foi tradução da Biblioteca de Alexandria, que depois ele tacou fogo. O Kemet era o império e ele vai dominar os Cuxitas, que são Etiópia, povo etíope, né? Mais ou menos. Porque Etiópia é um nome grego, que significa terra dos homens de cara preta, tá? Mas é um nome grego. O nome original é Cush. Então, os Cuxitas, eles faziam parte do Império Quemético, né? Eram como se fossem vassalos, né? Porque esse nome é muito diferente da ideia que eles tinham, mas é o nome que a gente tem, tá bom? Então, eles eram parte do Império Grego e, em determinado momento, por causa das cheias do Nilo, da superpopulação, eles começam a imigrar. E eles imigram para uma região que a gente conhece hoje como Índia. Né? E aí, na Índia, a yoga que eles fazem de Kemet se desenvolve e vira a yoga que nós temos hoje, que é uma yoga já com uma influência indiana, enfim, daquele espaço. Mas, originalmente, a yoga é kemética. Como vocês podem ver nos livros do Néter. Isso aqui é tirado de uma pirâmide. Só é colorido artificialmente no computador. Se vocês conseguem ver, estão fazendo yoga. Ou não? E a gente sai de Kemet e vai para a América. Cabeças olmecas, a gente está datadamente entre 700 e 900 antes da Era Comum, né? Localizado no Golfo do México, ali entre os maias e os calopacas, os zapotecas, e ali a gente tem os olmecas. Quem são os olmecas? Os olmecas são povos núbios que, com a ajuda dos tanzanianos, não sei, acho que é tanzaniano, conseguem fazer uma escolta armada, e porque os guineenses descobriram as rotas da Guiné, eles pegam essas rotas e chegam na América em 900 antes da Era Comum. E essas cabeças olmecas, elas são pontos turísticos. Se você for ao México, você pode encontrar. E se vocês podem ver, não parece um indígena americano, muito menos um europeu. Inclusive, eles estão com elmos núbios. Por quê? Porque a Núbia era a maior esquadra armada marítima do mundo antigo. E os tanzanianos, em 700 antes da Era Comum, eles descobriram o aço. Eles criaram siderurgias com fornos entre 200 graus centígrados e 700 graus centígrados, ou seja, eles manipulavam o aço. O aço só vai ser manipulado pelos europeus no século XVII. Os tanzanianos já dominavam o aço em 700 antes da Era Comum. E por causa desse domínio do aço, eles cediam aço para os núbios que eram grandes guerreiros de escolta armada, faziam capacetes e eles vão para o mar, o Oceano Atlântico, por causa das rotas que os guineenses descobriram, porque os guineenses já faziam nessa região do México. E aí vocês me perguntam, mas como é que a gente não sabe disso? Porque o nosso asile, enquanto pessoas negras africanas, não é um asile de dominação. A gente não chegou na América falando assim, pare porque agora vocês são meus, o território é meu, eu acabei de descobrir vocês. Se a gente não tem essa ideia de roubo, morte e destruição, a gente não vai chegar num lugar dizendo que aquele lugar nos pertence. Então a gente chegou o quê? Minha bênção é meus mais velhos, minha bênção é meus mais nobres, posso ficar aqui? Pode? Então show, vou ficar aqui construindo minhas cabeças olmecas. Então vocês não vão ver na nossa história, nunca, jamais, uma narrativa que diz que a gente conquistou algum lugar, porque a gente não é de conquista. Mas as cabeças olmecas estão lá. A escravidão, ela é um conceito árabe, tá? Quem inventa a escravidão são os árabes, tanto que escravo vem de slave, os primeiros escravizados pelos árabes,
Todo mundo aqui já viu 300, né, com o Rodrigo Santoro. Então, era aquele senhor Alixerxes, um dos grandes escravizadores do mundo antigo. Tá? Mas os árabes, eles invadem o continente africano apenas no século X dessa era. Tá? Então, até o século X dessa era, nós estávamos muito bem obrigados a fazer trocas comerciais e culturais. Não tinha essa ideia de dominação. No século X, que os povos árabes, né, se armam, né, e começam essa ideia de conquista, porque anteriormente eles estavam lá na treta das cruzadas com os europeus, estão ligados, né? Eles brigavam lá entre eles, aí deu ruim, aí resolveram procurar outros povos. Né? Então, só no século X é que eles vêm com esse intuito de dominação e invadem o continente africano. E aí começam as especificidades. Eu sou lá a sultanesa invasora árabe, e aí eu chego para a senhora e falo assim: a senhora é a imperadora do Mali. Bom, eu falo assim: ô imperadora do Mali, você está vendo que você vai, né, se ferrar, porque eu sou muito poderoso. Então eu te dou duas escolhas. Ou você não se rende e vira minha escravo, porque eu vou te destruir, obviamente, ou você se islamiza. E aí você, imperadora do Mali, o que você vai fazer? Vai se islamizar, porque você é um idiota. Você vai se islamizar. Vai querer morrer, virar escravo? Não vai. E é assim que os árabes, eles entram no continente africano no processo de islamização. Por isso que a gente olha para o continente africano hoje e vê um monte de muçulmano. Porque, obviamente, se você é um imperador, se você cuida de pessoas, tem pessoas sob a sua tutela, você não vai querer que essas pessoas sejam escravizadas. Você vai se islamizar. Né? E é assim o processo de islamização. E os árabes, quando você se islamiza, você já é um igual. E aí começa o quê? O processo de miscigenação. Começam os casamentos e tudo mais. Por isso que a gente olha para o Egito hoje, a gente vê um Egito extremamente com feições arábicas, por conta desse processo. Né? Porque é o Islã que te coloca enquanto igual, não é a raça. Né? Então, isso causa um efeito no continente africano. E é muito interessante, porque quando a gente fala de escravidão e fala, os africanos que chegaram no Brasil, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, isso é mentira. Primeiro que eles sabiam árabe, porque eles eram islamizados. E se eles eram islamizados, como é que eles viam o Alcorão? Sabendo árabe, sabendo ler e escrever em árabe. Segundo, porque o Egito tinha Meduneter. E Meduneter é língua. Né? E eu posso falar aqui sobre vários outros, os acães, enfim, existiam várias formas de linguagem escritas no continente africano que não era o alfabeto cirílico, ou o alfabeto árabe, ou o alfabeto que a gente usa, né, latino. Então, como é diferente do definidor do senhor Leonardo DiCaprio, ele diz o quê? Que não tem. Né? E aí o que acontece? Eu vou trazer alguns dados, né? Então, Mansa Musa, ele é o imperador do Mali, tá? O Mali foi fundado por Sundiata Keita, e em 1280, tá? Nessa era, tá? O Mansa Musa, que já era islamizado e era o homem mais rico que esse planeta já produziu, não existe ninguém até o dia de hoje mais rico que o Mansa Musa, tá? Não existe, isso é dado histórico. Okay? Nem Bill Gates, nem ninguém. E aí o Mansa Musa, em 1280, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a peregrinação a Meca. Ele é a primeira pessoa do planeta muçulmana que vai a Meca em peregrinação. Isso que ele faz é tão foda que o Islã assume isso como uma premissa. Todo muçulmano tem que ir a Meca uma vez na vida. Mas quem iniciou essa tradição foi um negro marinense, ultramelaninado, né, chamado Mansa Musa. E o Mansa Musa, essa viagem do Mansa Musa, ela vai durar 2 anos. E o Mansa Musa vai com um séquito, né, de pessoas, afinal ele era o imperador, e ele vai distribuindo ouro, à torta e à direita, né? E o que acontece? O preço do ouro, ele cai por 10 anos. 10 anos o ouro perde valor, por causa da quantidade de ouro que o Mansa Musa distribui nessa viagem. E aí dizem as más línguas que uns certos europeus ouviram que tinha um certo pretinho distribuindo ouro
à torta e à direita, lá embaixo da linha do Equador. E aí a galera fala, opa, como é que pode isso? Distribuir ouro assim, vamos ver qual é. Então diz a história, e o nome dessa história é Vertente da Nova História, que é uma origem de pesquisa na França. Começa a pesquisar e entender que, na verdade, o motivo real das grandes navegações europeias é porque eles descobriram que existia uma Mansa-Musa. E aí o que? Ganância. Vamos descobrir. Se ele está distribuindo ouro assim, é porque tem ouro demais, todo mundo vai ver qual que é. E aí, o sobrinho neto, e aí é muito interessante a gente pensar nisso. Por que é sobrinho neto? Porque na África a origem é matriarcal e matrilinear e matrifocal. Então o que significa? A nossa linhagem ela é uterina. Então, tem o rei. O próximo rei não é o filho desse rei. É o filho da irmã por parte de mãe desse rei. Porque a linhagem é uterina. É o sobrinho do rei por parte de mãe. Por quê? Porque essa criança sai do útero familiar que gerou esse rei. Se por acaso fosse o filho do rei, essa criança sairia de uma outra linhagem uterina, porque quem geraria essa criança é uma outra mulher que casou com o rei. Isso faz uma grande diferença. Então, o sobrinho neto do Mansa-Musa, que é o Abubakar II, em 1300, ele funda a primeira universidade desse planeta, que é a Universidade de Timbuktu, no Mali. A Universidade de Timbuktu, ela está de pé até hoje, inclusive tem convênio com a UFRJ, se você quiser também intercâmbio lá. E o Abubakar, ele é um cara das artes, né? Das letras, das artes, muito inteligente e tudo mais, né? E ele resolve, ele sabe, né, dos povos olmecas, e ele resolve ir atrás, né, dos olmecas, né? Então ele faz uma viagem que nunca volta dessa viagem, né? Então ele vai de navio, ele vem para a América. Abubakar vai para Recife. Abubakar esteve em Recife, tá? Ele tem dados históricos que ele esteve no Recife, e depois de sair do Recife, ele vai para o Golfo do México, onde encontra os olmecas e se estabelece e fica por lá e morre lá. As grandes navegações europeias, isso é muito interessante, né? Porque a Europa é meio megalomaníaca, né? Que é tudo dele é grande, as grandes navegações europeias. Você é da Great Britain. A base de dominação europeia ela é sempre baseada em eu chego, divido e conquisto. Tá? E isso é para além de África, tá? É a forma como eles lidam com o mundo. Tá? É sempre baseado nessas três premissas, né? Roubar, matar, destruir, dividir para conquistar, tá? E dominar. E aí eles vão e já conhecem a escravidão árabe, porque eles conhecem os árabes desde as cruzadas, tá? Os árabes não são inimigos novos para eles já vêm historicamente de uma relação com os árabes muito antigas, né? E aí eles já conhecem o processo de escravidão, já entendem o processo de escravidão, sofisticam o processo de escravidão e aplicam no continente africano. Né? E é o que o Fanon fala, assim, a Europa só é Europa porque a África é África. Porque tudo que a Europa tem de riqueza, ela roubou dos outros povos. Por quê? Porque ela é roubar, ela é matar e ela é destruir. A gente não foge dessa dinâmica. E aí, a pergunta sempre quando eu dou essa aula assim, aí vem uma pessoa, mas os negros escravizaram os negros, sua herege. Né? Eles começam assim. E aí é muito bom explicar algumas coisas. O que existia no continente africano não era regime de escravidão. Porque a gente nunca escravizou ninguém. E já no tomate cortado já significa muita coisa, né? Vamos e convenhamos. Então, assim, os africanos nunca, jamais escravizaram. Não faz parte do nosso asilo. Tá? Vai acontecer outras dinâmicas, e depois eu explico, que vão abrir brechas para o processo de escravidão. Mas não há historicamente um relato sequer de alguém que tenha sido elevado ao grau de... Elevado não, rebaixado ao grau de coisa, né? Porque o escravo é uma coisa, ele é coisificado, ele é desumanizado. Não há nenhum relato histórico que mostre que isso tenha acontecido dentro do continente africano. Agora há relatos de servidão. E a servidão era a seguinte: eu vencia vocês, e aí vocês viravam meus servos. Só que só virava servo quem tivesse algum valor para aquele vencedor. Ou era um grande intelectual, ou tinha algum valor de conhecimento técnico. Se não tivesse esse valor, você morria. Eles estavam de guerra. Entende? E essa servidão, ela tinha data para acabar.
ela durava entre 2 e 10 anos. Depois desse período, você tinha duas opções, ou tchau e bênção, ou você era integrado à comunidade. Mas você tinha casa, você podia construir família, você tinha uma dignidade. Você não deixava de ter dignidade só porque você era um servo. E isso é muito importante pontuar, porque os europeus eles fazem justamente o contrário, eles tiram a sua humanidade e até hoje não devolveram, né? Que a gente, vamos e convenhamos, a gente não é humano na roda do Ocidente, né? Então eles tiram a sua humanidade, te coisificam e agem sobre você com o maior grau de brutalidade, né? E a gente já sabe como vai se dar o processo de escravidão e o surgimento dessa diáspora dentro desse processo de Maafra, né? E aí eu já falei do sequestro do Atlântico e já falei do surgimento forçado da diáspora africana. Pode mudar. E aí a gente vai falar dos processos de resistência, né? E aí o primeiro processo, eu vou dar exemplos, tá? Porque são infinitos. Mas o primeiro processo de resistência, primeiro elemento, né? Primeiro exemplo de resistência que eu trago é a Rainha Nzinga de Angola, conhecida como Dona Ana Souza. A Rainha Nzinga era uma mulher porreta dos povos Bakongo, ali na região de Angola-Congo. E a Nzinga era uma mulher militar, tá, que batia de frente com os europeus, portugueses e tal. E em determinado momento ela perde, né? E ela é trazida para o Brasil, ela é rebatizada, essa foto é dela, tá? É uma pintura dela. E ela é trazida para o Brasil, para a região do Maranhão, porque o Maranhão é onde vai ter a maior diáspora ali dos Bacongos, né? Da região ali do Congo, Angola, por questões também geográficas, né? E o que acontece? Rainha Nzinga era uma rainha, né? Uma mulher que tinha um título, né? E que era venerada, e ainda por cima era um grande exemplo histórico. E os congoleses, né, e angolanos, é que não são ainda esses nomes, né, mas aqueles escravizados dessa região que estavam no Maranhão, toda vez que eles sabiam que algum rei, algum imperador, alguma figura importante era sequestrada e trazia como escravos, eles faziam a recepção desse rei, chamada congada. Então a congada é a forma que aqueles escravizados eles se organizavam para receber aquele soberano que foi escravizado. Então, o relato histórico diz que quando Nzinga chega no Maranhão, toda a cidade de São Luís para. Porque é a rainha Nzinga que está chegando. É aquela mulher que bateu de frente com os europeus, né? E a gente tem, historicamente, muitos relatos de mulheres, né, africanas poderosas, né? A gente tem a rainha de Sabá, que é a rainha etíope, tá? A maior rainha do Império Antigo de Cush, né? Ela é uma rainha cuxita e da Arábia Feliz, que vai ser dada o nome a ela de Sabá, quando ela vai encontrar Salomão, né? Na verdade está falando de uma rainha preta etíope. E a gente tem Candace. A Candace, a primeira, né? Candace, porque depois Candace virou um título de realeza, tá? Todas as rainhas do Sudão do Sul são chamadas de Candace em homenagem à primeira Candace. E essa primeira Candace, ela, em 340, antes da Era Comum, no período de César Augusto, ela vai bater de frente com o César Augusto. Ela vai liderar a escolta armada militar, tá, etíope, né, cuxita, contra o César Augusto. E tem relatos do César Augusto dizendo que nunca tinha visto uma mulher fazer aquilo. Porque eles são patriarcais. Então não era acostumado. A mulher lá ficava o quê? Em casa, né, bordando. Né? Enquanto as nossas estavam ali na frente, guerreando, batendo de frente. E a Candace, ela perde um olho nessa luta contra César Augusto, e mesmo assim ela continua lutando, e ela morre em campo de batalha numa outra guerra. E ela é tão foda, que o Ocidente se apropria da história de Candace e dá o nome a ela de Joana d'Arc. Joana d'Arc é a história da Candace, que é reapropriada e remoldada aos olhos do Ocidente. Então, mais uma vez, a nossa história sendo corrompida e apropriada pelo Ocidente, né? Então, a gente tem na nossa história
mulheres extremamente fortes e que fizeram a resistência do povo africano. Por quê? Porque o nosso berço é matrilinear e cabe a nós o princípio de matrigestão. A África é matrigestora, significa, e não é gerir, né, gestar uma criança, mas entender, pode ser também, né? Mas entender que nós somos as nutridoras primeiras e nós potencializamos o nosso povo, tanto os homens quanto as mulheres. Quando o processo de diáspora ele vai acontecer, a matrigestão, ela começa a ser apropriada também pelos homens. Quando a gente vê, por exemplo, um Babalorixá, o pai Paulo estava aqui semana passada, né, com a Catiúcia, né, meu Babalorixá. O pai Paulo, por exemplo, quando ele está lá dentro do axé, e a gente entende o axé, né, o terreiro de Candomblé, como o útero mítico africano, o que a gente tem de mais essencial e sagrado de África aqui na diáspora brasileira, quando ele está ali cuidando daqueles abiães, daqueles iaô, daquelas ebones, ele está fazendo um princípio matrigestor africano. Porque você não precisa ser essencialmente uma mulher ou gerar aquela vida por via uterina para matrigerir. Você, na verdade, só precisa ser uma pessoa africana que se entende como tal e se entende gestadora de potências. Então, o que eu, Asa, estou fazendo aqui é gestar a potência de vocês. Porque eu sei que vocês vão sair daqui extremamente impactados e vão precisar contar isso que eu falei para alguém. Isso é matrigestão. E aí eu vou, o segundo elemento de resistência, que é o Quilombo dos Palmares, cujo nome real e verdadeiro é Django-Angola, né, e é bom trabalhar com os nomes reais. Quilombo dos Palmares, né, Django-Angola, foi fundada por Alcatune, que era uma princesa congolesa, tipo Rainzinga, que é sequestrada aos 17 anos, 16 para 17 anos, e trazida para essa desgraça chamada Brasil. E aí ela foge e funda na Serra da Barriga uma república exatamente igual à República do Congo que ela era princesa. Então, Quilombo dos Palmares não é aquilo que a gente aprendeu na escola, que é meia dúzia de preto, que não faz nada da vida, que fica lá só jogando capoeira. Pelo menos foi assim que eu aprendi na escola. Quilombo dos Palmares foi a primeira república africana em território americano, que tinha 7 cidades, cuja capital era Macaco, e que durou 100 anos, e no seu auge tinha 12 mil pessoas, inclusive pessoas brancas. Então, é muito importante a gente entender o processo histórico. E assim, eu acho que nós, africanos da diáspora brasileira, temos que incluir nas nossas rodas de viagem uma ida a Palmares. Porque é um processo de resistência. Os nossos filhos, os nossos netos têm que conhecer Palmares, isso é obrigatório. Do mesmo jeito que os nossos filhos, os nossos netos têm que conhecer Marcus Garvey, têm que conhecer Malcolm X, têm que conhecer Martin Luther King, têm que conhecer Nelson Mandela, têm que conhecer Rainzinga, eles também têm que conhecer Palmares a partir de uma visão completamente nossa. Porque na escola eles não vão aprender isso. E aí a gente vai agora para outro processo de resistência, que é a trança nagô, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei com muita raiva, porque quando eu era criança, a minha mãe fazia trança nagô em mim. E eu era escorraçada na escola, chamada de neguinha de cabelo duro, né? Aquela coisa que todo mundo sabe o que é, né? Então, eu tinha um ódio mortal, mas eu não sabia do que eu vou contar para vocês. Que as tranças nagôs, elas eram rotas de fuga que as escravizadas trançavam no cabelo para poder passar recado. Isso é de uma inteligência que FBI nenhum, CIA nenhuma consegue dar conta. Então eu tinha que ter sabido disso quando eu era criança, porque a primeira pessoa que ia falar que eu estava de neguinha de cabelo duro, eu ia falar, você que é burro, que não sabe ler o que está escrito. Entende? É uma virada. Por isso que a gente precisa de uma educação que fale de nós para nós. E se a gente não consegue essa educação dentro do processo escolar, fazemos nós mesmos. Nos organizemos. Façamos as nossas próprias escolas. E quando eu falo de escola, eu não estou falando de escola isso aqui. Eu estou falando que só precisa de uma árvore e de uma roda. Só isso. Inclusive, quem tem filhos, a gente vai fazer uma formação para crianças dia 30 de setembro, de 9 a meio-dia, no Parque de Madureira, para crianças. Pode falar comigo. Depois, a dinca. Como vocês podem ver, esses símbolos que a gente tem, assim, esses símbolos são chamados de adincas, que são alfabetos dos povos acães. Os acães eram grandes ferreiros, e eles vieram como escravos para trabalhar o ferro.
E os acães escreviam nessa linguagem, chamada Adinka. E tem uma linguagem lá, aquele coraçãozinho lá em cima, e aquele outro pássaro ali embaixo. Os dois significam a mesma coisa, que é Sankofa. E Sankofa significa: nunca é tarde de voltar ao passado e recuperar para fazer o presente mais glorioso e dar um passo para o futuro. Vocês sabem que aquelas grades ali são espalhadas pela cidade toda, né? Porque o nosso povo é foda. Ele deixou recado para a gente mesmo. Isso é muita fé. É muita fé. Quando você deixa recados numa língua que só o povo preto conhece, espalhe esses recados pela cidade, é porque você acredita que no futuro esse passado vai ser recuperado e essa mensagem vai ser dada. Recuperemos o Sankofa. O que eu estou fazendo aqui com vocês é a recuperação de Sankofa. Eu estou mostrando para vocês o passado e possibilitando que a gente, enquanto povo preto, dê um passo rumo ao futuro. Tem na casa? Tem, né? Na casa da minha casa também. Mas quando eu tiver a minha casa, eu vou botar Sankofa em tudo. Eu mesmo. Depois, o centro da cidade é cheio de Sankofa. Outras formas de resistência, né? A religiosidade, espiritualidade, que eu não gosto muito da palavra religiosidade, eu gosto de espiritualidade. A espiritualidade de matriz africana, né? Candomblé, voodoo, tambor de Minas, Jurema. A gente tem uma série de espiritualidades que são espiritualidades genuinamente africanas que se manifestam aqui e que são, sim, o nosso quilombo de resistência. Né? Saber que ancestralidade, ela compõe o nosso ser. O nosso ser, ele é formado de Ba, que é a nossa alma, entendimento de alma ocidental. O nosso Ka, que é a nossa alma coletiva. Se a nossa alma coletiva não estiver estruturada, o nosso Ba não se estrutura. O nosso Ren, que é o nosso nome, o nosso Ibi, que é o nosso coração, e o nosso Sheut, que é o mais importante, que é a nossa sombra. A sombra é a nossa ancestralidade. É igual sombra, cada um tem a sua. E nós, cada um de nós aqui, somos a soma dos nossos ancestrais. Né? Quando nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe, a nossa mãe e o nosso pai, na verdade, mais a nossa mãe, ela lega pra gente uma gota do sangue dela. E essa gota do sangue dela que ela lega pra gente, na verdade, é uma gota que a nossa avó legou para ela, que a nossa bisavó legou para a mãe dela, que a nossa trisavó legou para a mãe. Então, nós carregamos dentro do nosso IB a gota de sangue dos nossos ancestrais. E ancestralidade não tem a ver com religião. E ancestralidade todo mundo tem, você querendo ou você não querendo. Tipo, você pode se enganar, é livre. Mas é importante que a gente comece a recuperar a nossa ancestralidade para efetivamente dar um passo. Porque se a gente não tiver a nossa completude enquanto povo, a gente não vai conseguir fazer uma luta anti-genocida. Né? Depois, a musicalidade e a percussão, que é outra forma de resistência. Em toda a América há percussão, porque a percussão é africana. O Brasil é de exploração. Então, a violência de assimilação que se dá nos negros norte-americanos é muito maior do que a violência que se dá aqui. Porque nós éramos burros de carga. O problema se morreu, se não morreu, eu vou lá e compro outro. Nos Estados Unidos não era. Eu preciso fazer com que aquele negro ele se assimile, se torne parte da comunidade, porque trazer o negro da África para os Estados Unidos era muito caro. Então, os colonizadores eles queriam que aquele negro ficasse vivo. Né? Então, o processo de colonização lá, de escravidão, né, e colonização com aqueles negros, ele vai se dar de forma diferente. Só que o que acontece? No século XVII, eu já não me lembro mais a data exatamente, mas no século XVII acontece a revolta de Maryland, que é uma revolta em que os negros africanos, através do tambor, né, quem é de axé sabe que o tambor é um instrumento de comunicação, né, quem é ogã sabe mais ainda. Né? Então, o que acontece? Os neguinhos lá na senzala, lá, todo mundo pensando, deixa eles lá dançando. E, na verdade, estavam falando assim, amanhã às 7 horas vão entrar, invadir e matar todo mundo. E foi isso que aconteceu. Eles invadiram e mataram todo mundo. Criança, adulto, velho, todo mundo. Imagina,
né? Isso se dá no sul dos Estados Unidos. A branquitude se desespera. E aí o que eles fazem? Punem, né? Tem também a revolta do Nat Turner, né? Vocês estão ligados, né? Que é uma revolta muito parecida. Eles punem, né? Mas eles retiram o tambor. O tambor é proibido em todo o território norte-americano. Só que o que acontece? A branquitude quer que os neguinhos toquem para eles nas festas. Então eles dão para os africanos instrumentos de metal e o piano para eles poderem continuar animando as festas. Só que o nosso povo, ele é pulsão vibracional musical o tempo todo. A gente pulsa a música, a gente vibra a música. Nós somos musicalidade em essência. Então o que acontece com os pretos? Eles começam a reproduzir nos instrumentos de metal a comunicação do tambor. E essa é a primeira base do jazz. O jazz é uma tentativa. E depois ele vai evoluir, ter sofrer outras influências e ter o que a gente tem hoje quanto jazz. Mas é uma tentativa, porque nós somos sementes, né? Tem um conceito chamado afrorizoma, né? Que o rizoma africano, ele é semente. Onde que a gente é plantado, a gente brota, a gente fecunda, a gente se multiplica, porque nós somos isso. Nós somos os primeiros dessa terra e nós seremos os últimos dessa terra também. E aí a gente tem aqui dentro do território nacional a revolta dos Malês, que é a primeira revolta muçulmana africana aqui dentro, né? E muito interessante porque na revolta dos Malês, quando ela é desarticulada, esses africanos eles retornam para o continente. Eles não são assassinados, eles retornam, né? Eles são colocados no barco e retornam. E aí, pensando no processo de colonização, já encaminhando para o fim, olhando mais novamente o continente, enquanto a gente aqui é assimilado ou explorado, porque a gente está a partir de um processo de Maafa, tá? Quando eu falo Maafa, a Maafa ela cabe aos diaspóricos, tá? As pessoas do continente elas não conseguem ter essa noção tão profunda desse processo de Maafa quanto a gente. Assim como a gente não consegue ter a noção profunda do processo de colonização e assimilação que os africanos do continente sofrem, né? São dois processos genocidas, mas que têm focos diferentes e atuações diferentes. Então, quando eu estou com uma irmã moçambicana e uma irmã afro-colombiana, a irmã afro-colombiana ela tem muito mais noção desse processo de diáspora do que uma irmã moçambicana. E eu não consigo ter a dimensão do que é o processo de assimilação continental africana, porque eu não consigo ter essa vivência. Então, são dois processos genocidas que se articulam de forma diferente, mas em paralelo, né? E aí, olhando para o continente africano, a gente tem a partilha da África, que foi feita em 1890, em Berlim, na Alemanha, em que eles vão abrir um mapa, pegar um compasso, uma régua e traçar as fronteiras artificiais que nós temos hoje. E sem considerar a fronteira geográfica social, né? Então, é o que vai acontecer com os Tutsis e os Hutus, né? Vai acontecer com uma série de etnias que originalmente são inimigas, mas por conta de um invasor estrangeiro que vai determinar com um compasso e uma régua aquela fronteira, a partir desse momento eu tenho que me entender angolano, me entender sul-africano, me entender o que for, entende? Aquelas fronteiras elas são artificiais. E por que aquelas fronteiras foram criadas? Porque a Europa, na sua ganância de riqueza, ela resolve partilhar a África para cada uma ter o seu quinhão, né? Então você tem Leopoldo II, que invade o Congo e que detém ali a pessoa dele. Isso é muito interessante, porque nos outros processos, os territórios africanos pertencem a um território europeu. No caso do Congo, o Congo pertence ao Leopoldo, né? Então, isso também faz com que a visão seja diferente. E aí o Leopoldo ele vai fazer o seguinte, no período do Fordismo, né, o Congo é o coração da África, ele tem todas as riquezas que você possa imaginar até hoje, e aí ele vai fazer o seguinte, a partir de uma certa idade, todas as pessoas têm que produzir uma certa quantidade de borracha. Se você não produz essa quantidade, você tem que escolher onde eles vão cortar o seu braço. Ou vai ser meia manga, ou vai ser manga longa. E nessa brincadeira,
Nessa brincadeira, Leopoldo II, ele mutilou 10 milhões de pessoas e matou outras 10 milhões. Judeu é fichinha perto disso. Né? E aí é aquela frase do MC, a dor do judeu choca, né? Choca, a nossa vira piada. Né? Então, com o Congo pode. Né? Com o Congo pode. E aí, pensando na questão do Congo ainda, e o Jackson pode falar melhor, que ele é congolês, o Congo atualmente está em guerra, né? A guerra do coltan, porque 70% desse mineral, né? Desses dois minerais, a reserva desses minerais estão debaixo de um território congolês, tá? E a gente precisa do coltan para fazer uma série de coisas, como teclado touch, tá? Tela de LCD, iPhone, armamento militar, caça. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade quando a gente começa a entrar no consumo desenfreado. Porque a gente sabe que para isso aqui funcionar, alguém morreu para aquele coltan ser explorado. E aquele alguém que morreu foi alguém que poderia ser a gente. Porque a gente só está aqui por causa de um barco. Né? Depois, a questão do apartheid, que é o mais difundido, né, na questão da África do Sul, Nelson Mandela. As diferentes guerras civis, que são sempre moldadas pelos europeus. É sempre um europeu que taca fogo, né, e depois sai correndo dizendo que o que está acontecendo. Igual aquele meme do John Travolta, né, é a cara deles. Assim, né? E o Boko Haram, e aí eu sugiro para vocês um filme chamado Timbuktu, que ganhou o Festival de Cannes, que é um filme excelente, e que vai falar do impacto da entrada do Boko Haram no Mali, né? A mudança, as trocas culturais e quanto isso é nocivo para o continente africano. Mas a gente também tem resistência no continente africano, e eu gosto de trabalhar com nomes, né? Então, resistências são Chaka Zulu, Gunguiana, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Samora Machel, Thomas Sankara, Jomo Kenyatta, Graça Machel, Winnie Mandela, Nelson Mandela, Steve Biko. Então a gente tem pessoas que estão o tempo inteiro pensando a descolonização territorial, mas sobretudo a descolonização mental. Né? Que é o que o professor Jair sempre fala. Assim. A nossa consciência é negra, mas a nossa subjetividade é branca. A gente é completamente ocidentalizado. E o continente também. Cada vez mais. Falando do Brasil especificamente, para terminar, o que acontece com o fim da escravidão, né? Aquele mito da princesa Isabel, né? A salvadora da pátria, né? A mãe dos escravos, qualquer coisa assim, né? Na verdade, ela não tem nada a ver com isso, porque quem vai realmente fazer o processo de abolição são os abolicionistas negros. Porque a história gosta de botar uma galera branca para dizer que foi abolicionista. E ela não foi. Né? E aí a gente está falando de quem? Está falando de Luiz Gama, que é filho de Luísa Maim. E Luísa Maim era quem? A revoltosa dos malês. Já tem aí uma trajetória. Né? A gente está falando de André Rebouças. Sabe o Túlio Rebouças? O André Rebouças era preto. Era engenheiro. Né? Os irmãos Rebouças, engenheiros pretos. Porque existia no final do Império, né, português, existia uma pequena elite negra que comprava a sua alforria. Inclusive, como é que funcionava? Né? Estamos aqui, um grupo de 5. Né? E aí a gente trabalhava juntos, botava o dinheiro, trabalhava tipo aluguel, né? Uma série de coisas assim, prestando serviços. E aí pegava esse dinheiro e colocava numa caixinha. Quando esse dinheiro, isso existe até hoje, né? Galera se junta e todo mundo bota todo mês uma caixinha e no mês cada um pega, né? Então, isso vem do período da escravidão. E aí bota nessa caixinha, e aí, quando tivesse um determinado montante, comprava a alforria de um. E aí esse um alforriado trabalhava mais ainda para botar mais dinheiro, para formar a caixinha e comprar a alforria do outro. Essa é a origem da Caixa Econômica Federal. Por isso chama Caixa. É mais uma vez uma apropriação da nossa história, porque a gente é muito foda. E aí, tem a Maria Firmina dos Reis. Aqui está escrito de Jesus, mas é que eu dei uma câimbra mental e eu confundi com a Carolina. Tem a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista negra, né? Uma mulher que vai escrever Úrsula, que é um romance muito bom,
que é contado a escravidão a partir de personagens escravizadas, e quem escreve é uma mulher negra, né? É a fundação da literatura afro-brasileira, com a Maria Firmina e o Luiz Gama. Tá? E em determinada passagem desse livro, né, tem eu esqueci o nome dela, tem uma senhora, uma mais velha, que também é escravizada, e em determinado momento ela conta para a Úrsula como é que se dá o sequestro dela. Né? Isso é muito pesado, assim, né? A personagem contando como é que ela foi sequestrada e trazida para o Brasil, assim. Então é uma literatura que dá conta da nossa história e que a gente precisa também apropriar e recuperar, assim. É um livro que todas as pessoas negras têm que ter na estante. Depois disso, você tem, com o fim da escravidão, a ausência de políticas públicas, né? Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Não estou falando aqui nenhum. E o fim dessa pequena elite, né? E aí o que acontece? Aparece um senhor chamado Nina Rodrigues, que é um dos fundadores da Escola de Medicina da Bahia, que ele é lambrosiano, né? Não sei se vocês sabem, mas Lambroso é um italiano racista safado, que vai criar a criminologia a partir do fenótipo, né, da pessoa. Então, se você tinha a cabeça mais assim, o nariz mais assado, você ia ser um criminoso. E aí o Nina Rodrigues, que era discípulo dele, vem e funda a Faculdade de Medicina. Que a gente está muito bem nessa parada. E aí, o que ele vai fazer? Isso existe no documento do Itamaraty, tá? É um documento público que foi liberado em 2009 para a população brasileira, porque acaba, né, o período lá de guardar, assim, ele está muito bem, mas o negócio está aqui, tá? Que é o seguinte, o Nina Rodrigues, ele junto com uns outros racistinhas, tudo ali, eles fizeram um projeto de embranquecimento da população brasileira. O Nina Rodrigues fez um cálculo, que eu não sei de onde ele calculou isso, que se você começar a miscigenar a população negra com população branca, em 40 anos o Brasil não teria mais negros. Tá? Isso é um projeto estatal, tá? Do Brasil, documentado e que está na internet para qualquer cidadão brasileiro acessar. Sendo que eles não sabiam uma coisa, assim, genética, né? Não sabia disso. Porque o que a genética vai dizer? Se você mistura um branco com um não branco, o resultado é necessariamente não branco. Mas isso foi um projeto. E esse projeto teve braços muito poderosos dentro do Brasil. O primeiro braço poderoso foi a proibição de imigração de qualquer pessoa negra ou indígena para o território nacional. E incentivo para a imigração europeia. Então o Brasil começou a pagar para os europeus virem. Europeus quem? Os italianos, os irlandeses, os japoneses, depois na segunda leva, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses. E aí tem uma parte que a gente pode até mesmo refletir sobre a topografia das cidades, né? Como é que um bairro chamado Liberdade pode ser cheio de japonês, gente? Né? Porque houve um processo de gentrificação ali. Eles trouxeram os japoneses e falaram assim, ó, japonês, fica aqui na Liberdade para a gente empurrar esses pretos tudo para lá. E foi isso que aconteceu. Como é que um bairro chamado Abolição? Porque a topografia, ela fala da nossa história. Em São Paulo, então, é muito engraçado, né? Eles mataram, os bandeirantes mataram os indígenas todos, mas ficaram com os nomes, né? Taubaté, Itacaré, Tucuruvi. Eles são muito safados, né? E aí começa esse incentivo à imigração europeia, e aí começa um outro processo também, que é de embranquecimento cultural. Mas o embranquecimento cultural, ele acontece a partir de vantagens que essa cultura traz para o Estado brasileiro. Um exemplo muito típico é da capoeira. A capoeira, até o período do presidente Vargas, né? Até Vargas, né? Antes de Vargas, sempre foi uma coisa de preto, pobre, favelado, vagabundo, tinha a lei da vadiagem. Até os europeus começarem a achar aquela dança, né? Achavam que era dança, né? Aquela dança muito interessante. Aí o que o Brasil faz? Vira patrimônio nacional. Então, a ideia de patrimônio nacional é uma ideia de apropriação cultural, a verdadeira apropriação cultural. Porque essa apropriação cultural facebookiana, isso é para a gente perder o foco. Porque assim, se a branca está de turbante ou sem turbante, isso é de menos para a nossa luta anti-genocida. Porque depois que todo mundo morrer, a branca vai dizer que o turbante é uma criação finlandesa. E não vai ter ninguém para defender isso. Então, foco, meu povo. Foco. Né? Então, esse processo de apropriação de elementos culturais reais, né, que são embranquecidos pelo Brasil, isso sim é algo que a gente tem que se preocupar. Como candomblé vegano.
porra é essa? Entende? Iemanjá branca. É isso, assim, porque daqui a pouco, dentro do processo mesmo de morte física da gente também, a gente vai perder essas essências culturais nossas, né? E eu não estou falando de ter branco ou não ter branco no candomblé, porque isso para mim é até um falso problema. O importante é que a branquitude dentro do candomblé saiba que o ancestral é preto, que não é o ancestral dela. Ela pode cultuar quem ela quiser, mas o ancestral que está ali é nosso. E a gente tem que manter isso muito firme, porque o processo de embranquecimento, ele se faz assim. Aí daqui a pouco, não, o ancestral é meu também, porque eu tenho todos os sangues no meu corpo, porque meu sangue é preto, porque a minha alma é preta, mas na hora de correr da polícia, ajudar a gente a correr da polícia, não quer. Né? Fica na alma preta só até a página 2. Né? É isso, então vamos começar a nos posicionar enquanto povo. Né? E aí a gente já sabe do processo de favelização, não é novidade para ninguém, não vou nem desdobrar nisso, mas o processo de favelização traz um outro processo que é muito importante refletir. Um tanque de guerra, ele é usado no mundo inteiro contra inimigos fronteiriços. Tá? Um tanque de guerra é utilizado no mundo inteiro contra um inimigo que é de outra nacionalidade. Quando a gente vê um tanque de guerra mirando uma população guetificada, negra, favelada, qual é o recado que a gente está recebendo? Que a gente não é brasileiro, porque a gente é africano da diáspora. Eles sabem disso. A gente que é preto que não sabe, mas o mundo inteiro sabe. É aquilo, né? O preto é que fica sempre na dúvida se é preto ou se não é, mas o branco sempre sabe que é branco. Enfim, e o último slide, que é a Redenção de Cã, que é um quadro que está lá no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que é um quadro do Modesto Brocos, que mostra o ideal de embranquecimento da população brasileira. Né? A arte fala muito. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma senhora extremamente retinta, dando graças, porque a filha dela, que já é miscigenada, já é mais clara, casou com um branco e teve um filho branco. Porque essa é a redenção de Cã, que paira sobre o imaginário brasileiro. Certo? Muito obrigada, é isso no recado.